Hoje eu tô, meu Jesus. Hoje eu estou igual o meu pastor dizia quando eu me converti, pastor Manel. Prepara a ponta da gravata e o lenço, que a gente vai chorar. Meu pastor, quando chegava na igreja, tinha dia que ele falava isso. Gente, prepara a ponta da gravata, prepara o lenço, porque hoje é dia de choro nesta casa. E eu acho que hoje eu estou assim. Uma das primeiras vezes que eu falo para os irmãos que eu estou sensível. Deus tem falado muito conosco esses dias. Estávamos numa reunião em Rio Maria, só pastores, trancados numa chácara. Estávamos lá desde quinta-feira. Pastor Manel está aqui ainda, pastor Samuel, pastora Raíssa, pastor Eunice. Estávamos trancados lá, alguns pastores aqui dessa casa, Tiago, Arnaldo, Rogéria, quem mais? Cleide, Valmir, Júnior do São Félix, Bruno foi conosco. Quem mais? Atos, cadê o Atos? Está lá na câmara. Até o Atos foi para a reunião de pastores, apanhou igual um coitado lá. Atos. E Deus falou muito conosco esse final de semana. E eu quero compartilhar uma palavra que desde terça-feira eu disse para os irmãos que eu iria compartilhar essa palavra. Livro de Gênesis, capítulo de número 29, versículo de número 21. Minha garganta está um pouco ruim, mas todos vocês conhecem esse texto, mas eu quero... Com esse microfone é ruim que não dá nem para você fazer e tirar o microfone, né? Disse Jacó a Labão: dai-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Versículo de número 22. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. Versículo 23. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Deixa eu falar uma palavra para os irmãos e quero que você guarde o que eu quero ministrar. Essa semana, terça-feira, nós estávamos aqui nesta casa e ministrando uma palavra. Eu disse que Deus tinha colocado algo no meu coração desde segunda-feira para falar uma palavra para alguns irmãos que precisavam ouvir esta palavra hoje à noite. Até fiz um pedido para que os irmãos trouxessem um amigo ou uma amiga que precisava ouvir esta palavra relacionada a esta personagem na Bíblia chamada Lia, ou talvez na sua Bíblia pode estar Leia. A Bíblia nos diz, e vocês conhecem o texto, que um moço chamado Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, Jacó passa por algumas situações na sua vida. E a primeira coisa que nós conhecemos da história de Jacó é o ato mais conhecido dele. A Bíblia diz que Jacó enganou seu pai. Todos vocês conhecem o texto. Quando a Bíblia diz que Jacó teve um encontro com seu pai achou que estava falando com um filho mais velho chamado Esaú, que era o filho da promessa, da primogenitura. E então a Bíblia diz que Jacó estava enganando seu pai. Esaú era conhecido porque era peludo. O nome Esaú significa peludo. Esaú, peludo, conversando com seu pai disse: olha quem está aí. E Jacó disse: sou eu, pai, Esaú. Porque o pai tinha pedido para que Esaú fizesse uma caça. Vocês conhecem a história, principalmente quem já foi no encontro. Fizesse uma caça e fizesse um cozido, porque ele iria abençoar os seus filhos. Então quando ele sai para buscar essa caça, Jacó aproveita a oportunidade, vai até o quintal, mata um animal, pega a pele do animal, enrola no braço e vem para conversar com o pai. E quando ele entra na casa, o pai diz: quem está aí? Ele diz: sou eu, pai, Esaú. Ele diz: olha, a voz é de Jacó, chega até mais perto. Vocês conhecem o texto.
A Bíblia diz que Jacó chega até perto do pai, o pai passa a mão no braço dele, sente o corpo peludo, mas na verdade era com pele de animal. Então ele diz assim: a voz é de Jacó, mas o corpo é de Esaú. Nós conhecemos a história de Jacó enganando seu pai. A partir daquele momento, a Bíblia diz que então Jacó foge. Jacó faz o quê? Jacó foge. E então, Jacó fugindo de seu irmão, porque disse que seu irmão após aquilo queria matá-lo. Jacó fugindo do seu irmão, a Bíblia diz que Jacó vai até Padã Arã, lá para a região da casa do seu tio Labão, irmão de sua mãe. Quando Jacó chega até a casa de Labão, a Bíblia diz que longe ainda, no quintal, não era um quintal como o nosso hoje de 10 por 20, era muito maior. Então a distância da casa não se dá para dizer. Mas Jacó chega até lá e ele vê uma mulher dando água para as ovelhas. E a Bíblia deixa bem clara que Raquel era pastora de ovelhas. Muita gente diz que não existe pastora na Bíblia, né? E questionam dizendo que não tem pastora. Aí o Velho Testamento serve para toda coisa, mas quando fala de pastora não serve, né? Então tem um texto que diz que Raquel, ela era o quê? Pastora de ovelhas. Então Raquel está pastoreando as ovelhas do seu pai. Jacó conversa com Raquel e a Bíblia diz que ele se apaixona por ela. E se apaixonando por ela, ele vai até a casa do pai dela chamado Labão, se apresenta para o pai dela e diz que quer casar com ela, Raquel. O pai então faz um acordo, vocês lembram do texto? O pai faz um acordo com ele e diz: olha, para casar com a minha filha você tem que trabalhar. Então a Bíblia diz que eles entram em acordo e Jacó vai trabalhar 7 anos para casar com Raquel. Quanto tempo? 7 anos para, viu, Dácio? 7 anos para casar com Raquel. E você quer casar logo assim, sem nada assim, do nada assim? Tá tudo bem com vocês? Por que vocês estão assim, um para um lado e um para o outro assim? Junta aí. Isso. Muito bem, dos dois lados. Vai casar agora, tá um para um lado e um para o outro? Tô de olho em tu. Aí a Bíblia diz que ele então combina com Labão e vai trabalhar 7 anos por Raquel. E ele começa a trabalhar durante 7 anos. As irmãs, levanta a mão. As irmãs, levanta a mão. As mulheres, levanta a mão. Isso. Já imaginou seu marido trabalhando 7 anos só para casar com você, dizendo: vou dar minha vida por você? Já imaginou? Esse caba merecia um 10, né? Jacó trabalha 7 anos. Aí a Bíblia diz nesse texto que nós lemos agora, que Jacó então vai questionar Labão. E quando Jacó vai questionar Labão, a Bíblia diz que Jacó na hora diz assim: eu quero a minha mulher, porque eu trabalhei por ela. E a Bíblia diz que na hora Labão dá uma festa. E quando Labão dá uma festa, naquela época a festa de casamento durava-se 7 dias. Então Labão faz uma festa e a Bíblia diz que eles começam a se divertir na festa. E em meio a essa festa, não vou entrar nesse âmbito porque eu já preguei sobre isso. Em meio à festa, a Bíblia diz que Jacó se embriagou. Não vou entrar para esse lado. Mas quando eles foram deitar de noite, claro, a Bíblia diz que Labão pegou a sua filha Lia e colocou para deitar com Jacó. E quando Jacó acordou de manhã, quem estava lá não era Raquel. Quem estava lá era quem? Lia. Eu não vou falar hoje sobre Labão enganar Jacó, como Jacó também enganou o pai, porque agora Jacó está sendo enganado, porque enganou o pai, então praticamente está só recebendo o que ele plantou. Também não vou falar sobre Jacó, por ter se embriagado tanto em querer um casamento, ficou tão embriagado pelo que queria, que acabou casando errado, sem saber o que Deus estava projetando para ele, ou o que ele estava precisando.
Também não vou falar sobre isso, mas eu quero falar nessa noite sobre algo que desde segunda-feira meu coração está pendendo para isso. E talvez essa mensagem é só para uma pessoa aqui, mesmo estando uma multidão aqui, talvez essa palavra é só para uma pessoa aqui nessa noite. Eu quero falar sobre os dramas na vida de Lia. Os dramas na vida de quem? De Lia. Eu quero que você entenda uma coisa. Quando Jacó pede para casar com Raquel, o nome Raquel significa ovelha. O nome Lia significa cegueira. Alguns outros tradutores chamam também Lia de cansada ou cheiro de pasto. Mas na verdade Lia tem um significado mais comum como cegueira. Então, Lia tem muitos dramas na sua vida. E é sobre isso que eu quero tratar nessa noite. Nós estamos vivendo tantas coisas no dia a dia. Estamos vivendo tantas dificuldades no dia a dia. Estamos vivendo tantos dramas no dia a dia. E eu quero que você entenda que Lia passou por tudo isso. Passou por situações talvez iguais a você, passou por situações talvez até piores que você, e ela conseguiu superar tudo isso, mesmo depois da sua morte. Então preste atenção numa coisa: existe muita gente na Bíblia Sagrada que passaram por situações difíceis, passaram por situações complicadíssimas, mas também existe muita gente na Bíblia Sagrada que passaram por momentos de honra, que foram honradas em vida. Se eu tivesse hoje ministrando só para as mulheres, um dia eu vou fazer um culto aqui, as irmãs vão fazer um culto. Eu já disse para mim que eu tenho 2 mensagens para ministrar só para as mulheres. Eu quero falar sobre o mover de Deus através das mulheres. Eu tenho uma mensagem para pregar para as mulheres dessa casa. Quero falar sobre as parteiras que fizeram o parto de Moisés, Zifrá e Poá. Eu vou falar um dia só para as mulheres sobre isso. Agora preste atenção, existe na Bíblia Sagrada muitas mulheres que foram honradas. Eu vou falar um pouco sobre mulher, mas essa palavra ela serve no sentido geral, porque todas as vezes que nós falamos homem também na Bíblia, engloba os dois. Mas hoje eu quero que essa palavra pegue para todos vocês. Existem mulheres na Bíblia que foram honradas, e nós podemos falar de inúmeras delas. Nós podemos lembrar de uma mulher que foi uma juíza, Débora, honrada pelo Senhor, honrada por aquele que tinha sido chamado na época para livrar o povo de Israel. A Bíblia diz que havia um moço chamado para livrar Israel, chamado Baraque. Mas Baraque meio complicado, meio com medo, posso dizer assim. Ele chama Débora para caminhar com ele e para ir lutar com ele. Então Débora é honrada em vida, é reconhecida a autoridade que ela tinha. Existem inúmeras pessoas que caminham conosco e são reconhecidas. E nós muitas vezes estamos passando por situações de não reconhecimento em tantas áreas. Nós podemos lembrar também de Sara, que foi reconhecida, ícone, foi honrada em vida ainda, mesmo passando muitos anos esperando o seu milagre, mesmo muitos anos acreditando que não aconteceria mais, mesmo esperando muitos anos para ter um filho da promessa, como havia dito os anjos um dia na sua própria casa, mesmo tendo rido, duvidado do que iria acontecer, mesmo passando anos e anos, mesmo sem ter condições mais de ter um filho, mas a Bíblia diz que Deus a honrou ainda em vida quando deu para ela o seu filho Isaque. Nós temos exemplos na Bíblia como o de Rebeca, que passa pela mesma situação de ser estéril, mas Deus dá para ela também filhos. Nós temos o caso de Ana, que entra em desespero. Naquela época podia, hoje não pode. Vou repetir, naquela época podia, hoje não pode. Naquela época podia, hoje não pode. O homem tinha 2 mulheres, e a Bíblia diz que uma delas engravidou, deu filhos para ele, mas Ana não dava filhos para o seu marido. Ana entra em desespero. Ana vai até o templo para orar, e Ana se apresenta diante do Senhor, faz um propósito com o Senhor: se o Senhor me der um filho, eu devolverei ao Senhor, entregarei ao Senhor.
Ana foi chamada de embriagada. Quando estava orando, o sacerdote Eli olha para ela e diz: mulher, você está embriagada essa hora? Ela diz: não, meu Senhor, não, eu estou apenas clamando ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus honra Ana e dá para Ana um filho. Nós temos exemplo de Ruth, que vocês conhecem. Se fosse para falar de mulher, a gente tem muita mulher nessa Bíblia. Temos exemplo de Ruth. Eu estava lembrando que Samuel ainda agora, que um dia eu fui pregar aqui na igreja, lá no prédio antigo, os irmãos vão lembrar, e eu fui pregar sobre Ruth, e quem disse que eu lembrava o nome do marido das mulheres que foram para Jerusalém, para a casa de pão, e quem disse que eu lembrava o nome da sogra de Ruth, e eu só ficava Ruth, sua sogra, seu sogro, e o irmão do seu sogro, e não lembrava de jeito nenhum, e agora eu não estou lembrando de novo. Noemi eu lembro. Então a Bíblia diz que Ruth está com Noemi, sua sogra, e a Bíblia diz que então ela dispensa ela e diz: olha, vai embora. E ela diz: não, vou caminhar com você, seu Deus será meu Deus, seu povo será meu povo. Até que a Bíblia diz que elas, conversando entre comum acordo, elas entram de uma forma de acordo para que Ruth vai até o campo para colher junto com os homens. Lá vocês conhecem o texto, principalmente as mulheres. Ela se encontra com o moço, na verdade o moço se encontra com ela, se encanta por ela, e a Bíblia diz que Ruth então encontra o seu Boaz, mesmo tendo sido uma mulher que perdeu o marido, que teve que caminhar com a sogra, mas ela encontra Boaz, o seu remidor. Nós temos exemplos na Bíblia Sagrada como Esther que do nada foi escolhida por Deus. Temos exemplo de Esther que um dia a Bíblia diz que o rei estava no palácio e ele chama a sua rainha, e a rainha não vem se apresentar porque o rei queria exibir a sua esposa, chamada Vasti. Vasti não queria se apresentar perante a ele, porque a Bíblia diz que ela tinha feito uma festinha particular e ela estava num canto, não quis se apresentar. Mas a Bíblia diz então que acontece algo, o rei manda escolher moças bonitas, e entre elas, quem é escolhida para estar com ele? Esther, honrada, respeitada depois. Tem a história, estava lembrando ali também que Samuel ainda agora, tem a história de Abigail, que tinha um marido ruim, um marido imbecil, um marido estúpido, um idiota, o que mais? Um grosso, sem noção, um burro, um quê? Um ogro, um tolo, e tantas outras coisas. E a Bíblia diz que por causa dessa situação, a Bíblia diz que Abigail vai ter com Davi, vai conversar com Davi, e em meio a essa conversa, seu marido tolo, imbecil, idiota, burro, seja o que for, morre. Davi lembra-se de Abigail e diz: aquela mulher é uma mulher respeitosa, traz ela e casa com Abigail. Nós temos tantos exemplos na Bíblia. Eu sou apaixonado por Uda. Quem lembra de Uda? 1 Crônicas ou 2 Crônicas 14, se eu não me engano, a Bíblia diz que Josias, um rei novo, vai limpar o templo, acha os pergaminhos, não entende o que está lendo nos pergaminhos, pede para o sacerdote vir, o sacerdote também não entende o que está lendo. Aí alguém diz: eu me lembro de uma profetisa chamada Uda, essa mulher vai entender alguma coisa. Diz a história que Uda morava nas partes baixas de Jerusalém. Uda morava no lugar onde ninguém dava nada por ela. Era aquela irmãzinha simples, aquela profeta simples, aquela que não tinha moral nenhuma. Mas o rei disse: vai até lá, pega a minha carruagem, pega os cavalos reais e vai até Uda, traz Uda até aqui. Imagina a carruagem real chegando na casa de uma mulher simples lá na parte baixa de Jerusalém. A carruagem vai lá, pega essa profetisa, traz até o rei, e ela interpreta o que ele estava lendo, honrada em vida. Mas eu quero compartilhar com os irmãos hoje sobre a vida de Lia, uma mulher que foi rejeitada, uma mulher que passou por situações e por problemas inúmeros, como nós muitas vezes passamos no dia a dia.
uma mulher que teve dramas na sua vida, uma mulher que passou dificuldades na sua vida, uma mulher que sempre foi rejeitada e viveu dramas que nós talvez não conseguiríamos suportar. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Nem sempre nós seremos honrados, nem sempre nós seremos lembrados. Nem sempre as pessoas vão olhar para nós e elas vão lembrar pelo que nós fizemos. Nem sempre as pessoas vão honrar pelo que você fez por elas. Sempre vai acontecer casos de sermos rejeitados, esquecidos. A gente tem uma linguagem hoje que diz assim: esfaqueados pelas costas, traído. Sempre pode acontecer um caso desse. E eu não sei por que essa semana Deus mandou preparar essa palavra para ministrar para os irmãos nessa noite. Então eu quero compartilhar com vocês alguns dramas que Lia viveu. Se você for pegar a história de Lia, você vai ver que o que acontece? Jacó trabalhou para casar com Raquel. Agora Lia está lá sem nada, sem entender nada do que está acontecendo. E de repente, Lia, que vem de uma vida junto com seu pai, com a sua irmã, com a sua família, de repente Lia entra na história dos outros do nada. E é isso que eu quero compartilhar com você nesta noite. Anote, se você puder, por favor, alguns dramas na vida de Lia que talvez possa estar acontecendo na minha vida também. Primeira coisa que nós aprendemos: Lia, ela serve como moeda de troca do seu pai. Preste atenção, Lia, ela já tinha muitas situações, Lia já passava por dificuldades, já nasceu com alguns problemas. Agora quando você olha, a Bíblia diz que o seu pai pega ela. Jacó trabalhou por Raquel, Jacó queria Raquel, Jacó amava Raquel. Quando você vê acontecendo uma situação dessa, o pai dela enganou Jacó, então ela foi usada como moeda de troca e ainda de engano pelo seu pai. Ela cresceu, o pai não a amava talvez. Nós estávamos compartilhando algumas coisas lá entre alguns pastores, conversando entre amigos, e entre eles a gente vai conversando uma coisa, conversando outra. Tantos têm uns traumas, nós temos algumas dificuldades do dia a dia, e aí em meio à conversa que nós estávamos lá, entramos em assunto de o filho puxar para o pai, do filho ser igual ao pai, do filho ter as características do pai. Alguns pastores que os pais não têm mais condições de assumir a igreja, e os filhos estão assumindo as igrejas no lugar. E aí começaram a falar sobre características, e um dos pastores que estava lá, nem me lembro quem foi, falou bem assim: missionário Hélio, como era o seu pai? Aí eu aí eu engoli, eu disse: então, tudo que eu sei eu aprendi com a minha mãe. Eu não tive pai, mas eu não tenho trauma por causa disso, estou tranquilo. Inclusive até nunca falei isso para os irmãos, né? Fiquei sabendo semana retrasada, se eu não me engano, fiquei sabendo que meu pai morreu há 3 anos. Eu nem sabia nada do meu pai e fui pesquisar, fui atrás e liguei de todo jeito. E segundo a minha mãe, ficou sabendo que meu pai já tem 3 anos que morreu. Pastor, e aí, pastor? Eu falei: eu não tinha ligação, então tá tranquilo. E aí nós conversando, falando sobre isso. Mas muitas pessoas, eles têm trauma, tem dificuldades por causa de como viveu, por causa de como foi criado, pelas atitudes do pai, pelas atitudes da mãe, pelas atitudes de alguém. E nós vimos tantas situações que as pessoas vão enfrentando, e Lia passou por isso. Lia, ela praticamente, se for olhar por uma lógica como nós vivemos hoje, seu pai não a amava. Seu pai não a amava e nem a respeitava. Por quê? Porque ele pegou ela e deu ela para um moço como engano. Ele estava enganando o moço, mas usou ela como moeda de troca, ainda como engano. Outra atitude que nós vemos nisso aqui é que a Bíblia diz que Jacó trabalhou 7 anos. Então ele precisava receber o pagamento. E o que Labão faz, pai de Lia? Pega ela e dá ela como pagamento para um homem. Quantas pessoas já viveram traumas na vida? Não talvez assim. Quantos têm traumas na vida por situações que enfrentaram no dia a dia?
Quantos têm traumas na vida e não entendem que muitas vezes não estão rompendo porque ainda carregam esse trauma? E eu quero compartilhar um pouco sobre o que Lia viveu e como foi os últimos dias de Lia e como foi o fim da vida dela. Então escute uma coisa, ela foi colocada na cama de um homem como um pagamento de uma dívida, sem ela querer, pelo pai que não a amava. Ela passou por situações complicadíssimas, passou dramas, dificuldades, problemas. Outra coisa que Lia enfrentou, anote se você puder, ela sofria com o trauma da comparação. Sofria com trauma de quê? Um trauma de quê? Primeiro trauma que talvez ela enfrentava. Lia era a mais velha, Raquel era a mais nova. Lia, por ser a mais velha, era mais feia. Raquel era mais nova e era mais bonita. Então você consegue imaginar, se fosse hoje, as duas andando na rua? Se você for imaginar as duas andando na rua, quem era que seria escolhido? A mais velha feia ou a mais nova bonita? A mais nova bonita, pela lógica. Então Lia sofria por essa comparação. Todo mundo via. A Bíblia deixa claro que Raquel era formosa. A Bíblia deixa claro que Raquel era bonita. A Bíblia deixa claro que Raquel era amada e Lia não era. Como é ruim você ter essa comparação. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já teve briga com o irmão? Levanta a mão bem alto, deixa eu ver. Quem aqui já brigou com o irmão? Briga de irmão. Quem já saiu no tapa com o irmão? Levanta a mão. Uhul. Quem nunca? Tu já puxou faca para Rainara? Mas aqui a gente pensa que a Rainara que puxaria a faca para tu. A Rainara é mais braba que tu. Agora olhe para mim. Todos nós já enfrentamos lutas com o irmão. Quem aqui já teve problema de comparação do irmão? Do irmão dizer para você: sai fora, eu sou mais bonito que tu. Sai fora, meu pai ama mais a mim do que você. Lá em casa, de vez em quando, a Débora e o Delbert, eles têm essas brincadeiras. Aí a Débora diz assim: não posso fazer nada que meus pais amam mais a mim do que a você. Aí quando o Delbert já começou a crescer um pouco, dependendo da brincadeira, a Débora falava bem assim: então Delbert, nós um dia na mesa, ela: então Delbert, meu pai pediu para eu falar para você, porque ele não tem coragem de falar para você e nem minha mãe, e a gente quer revelar para você hoje que você é adotado. Aí o Delbert não era besta, falou: ainda bem que muitas vezes os adotados são mais amados ainda do que os filhos legítimos. Então é normal você ter essas brigas, essas dificuldades, mas quando entra para o âmbito de comparação, isso fere. Muitas vezes tem irmãos que crescem feridos por causa das comparações. Porque o meu pai ama mais a mim, porque ama mais a ele, porque eu não sou amado, porque meu pai gosta mais dele, investiu mais nele, doou mais para ele do que para mim. E havia isso. Raquel era amada. Até era amada tanto pelo seu pai. Quando Jacó chega, a primeira coisa que ele faz é se apaixonar por Raquel. E Lia está ali, Lia esquecida, Lia abandonada. Por quê, pastor? Anota, terceira coisa. A minha palavra vai ser curta e eu vou orar mais hoje. Por quê, pastor? Porque Lia se achava, ou na verdade a Bíblia diz que ela era feia. Ela era o quê? Existe uma coisa hoje chamada baixa autoestima, que tem acabado com muita gente. Existe uma coisa hoje que as pessoas, elas se olham no espelho e elas têm essa síndrome de baixa autoestima. E quando você olha para a pessoa, ela nem é feia. Você olha para a pessoa, não existe nada de feiura nela, mas quando ela se olha no espelho, ela se sente feia. Ela se sente mal.
ela acha que não é amada, ela acha que ninguém gosta dela, que ninguém vê ela. Por quê? Então Lia tinha esse problema, ela era feia, ela se achava feia. Agora olhe para mim, o nome de Lia significa cegueira. Segundo os estudiosos, Lia era zaroia, tinha o olho meio trocado. Lia olhava atravessado. Então todas as vezes que você se olhar no espelho, não vou falar não, seu nome não, mas todas as vezes que você se olhar no espelho e se achar feio, você está com um problema nos seus olhos. Deus te criou do jeito que você é. Deus te formou do jeito que você é. Se você é baixinho, foi Ele que te fez assim. Se você é alto, foi Ele que te fez assim. Se você é magro, Ele te fez assim. Se você é gordo, glória a Deus, Ele te fez assim. Se você é feio, Ele te fez assim. Se você é bonito, Ele te fez assim. Se você é preto, Ele te fez assim. Se você é branco, Ele te fez assim. Se você tem uma cabeça bonitinha, redondinha igual a minha, Ele te fez assim. Se tem uma grande desse tamanho, Ele te fez assim. Do jeito que você é, Ele te gerou assim. Olhe para quem está do seu lado e diga: você é filho de Deus, escolhido por Ele. Então lembre-se que Ele te gerou desta forma. Não tenha baixa autoestima. Lembre-se, quando se olhar no espelho, não se sinta como um zaroio, não se sinta como um cego. Preste atenção, quando você se olha desse jeito é porque você está cego espiritualmente. Deus pediu para eu trazer essa palavra, porque eu não tinha nada por que pregar dessa forma, mas Deus pediu para eu trazer essa palavra para você. Você foi escolhido por Ele, Ele te chamou, Ele te nomeou. Se você é gordo, se você é magro, se você é alto, se você é baixo, se você é preto, se você é branco, se você é de qualquer maneira, não se preocupe, você é escolhido de Deus. Ele te chamou, Ele te nomeou, escreveu teu nome na palma da mão dEle. Ele sabe quem você é. Por favor, levante a sua mão. Quero pedir para você nessa noite: acabe com essa baixa autoestima. Você não pode viver em depressão, você não pode viver em angústia, nem doença da sua alma. Lembre-se, Cristo Jesus morreu por você. Levante a sua cabeça, Ele tem algo para fazer através de você. Se você crê nessa palavra, glorifique a Ele aí. Ela se achava feia. Por que ela se achava feia? Porque ela era zaroia. Porque ela tinha, olha a vantagem de ser zaroio, você consegue enxergar de todos os lados. Sempre tem uma vantagem. A gente só olha para o lado negativo. Nós temos, irmãos, tudo que nós precisamos. Você tem tudo o que você precisa. Você é aquilo que o Senhor escolheu para que você fosse. Você foi escolhido por Deus, chamado por Ele. Lia tinha esse trauma. Outra coisa, anote se você puder. Lia, além de tudo isso, preste atenção, além de toda essa situação, Lia é entregue para Jacó, deita com Jacó. E a Bíblia diz que quando Jacó acorda no outro dia, Jacó percebe que quem está lá é Lia, ao invés de Raquel. Jacó vai até Labão e diz o que para Labão? Você me enganou. Eu trabalhei por Lia, ou por Raquel, e você me deu Lia. Agora ela é rejeitada pelo pai, entregue pelo pai como moeda de troca, se achava feia, agora de repente ela é rejeitada pelo homem que ela acabou de deitar.
Jacó olha para o pai e diz: você me enganou, não foi por ela que eu trabalhei, e não era ela que eu queria casar, eu queria casar com a sua outra filha. Mas agora Labão chega e diz assim: está pensando que aqui em casa a gente casa primeiro a mais nova e deixa a mais velha em casa? Não, 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 não. A gente casa primeiro a mais velha e depois a mais nova. Quer casar com Raquel? Quero. Então vai trabalhar mais 7 anos. Agora Jacó vai trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel. E a Bíblia diz que ele trabalha 7 anos, casa com Raquel. Agora Jacó tem 2 esposas. As 2 estão na casa dele. Naquela época podia, hoje não pode. Amém? Amém? Homem não pode ter 2 mulheres. Amém? Mulher não pode ter 2 homens. Amém? Casou é aquele caba que você tem lá na casa, feinho, barrigudinho, sem cabelo, até o fim, até a morte separe, vai ficar com esse feinho, barrigudinho, né? Barbichinha, carequinha, vai ficar com ele até o fim. A mesma coisa, casou com ela, ela era novinha, ajeitadinha, agora já tem uns aninhos, você está querendo pegar outra e largar a sua, não pode. Amém? Amém? Aqui nós não aceitamos isso não, viu, irmãos? Aqui casou é até a morte separar. Pastor, eu quero separar do meu marido. Pastor, eu quero separar da minha esposa. Vem aqui que não vamos orar para você morrer e ele vai ficar livre. Amém? Quem quer separar, morre. Porque, eu quero separar do meu marido. A Bíblia diz que até que a morte o separe. Então você quer separação, vem aqui que a gente vai orar por você e você vai morrer. E aí você está livre. Amém? Quer separar? Morre. Entendeu, João? Fala para a mulher aí, quer separar? É só um exemplo só, viu? Quer separar, morre. Agora preste atenção. Ele está casado com as 2. E olha o que acontece. A Bíblia diz que agora Lia começa a gerar filhos. Quem começa a gerar filhos? Quem começa a gerar filhos? Lia. Aí você fala: uau, pastor, glória a Deus, Lia agora está gerando filhos. E a Bíblia diz que Raquel não gerava filhos. Mas a glória não é porque Lia gera e Raquel não. Agora acontece outra coisa. O que, pastor? A Bíblia diz que Raquel tinha inveja de Lia. Olha para você ver a situação que Lia enfrenta, a situação que Lia está. E agora mesmo estando nessa situação, a Bíblia diz que ela começa a gerar filhos e a sua irmã começa a ter inveja dela. Nós sabemos que intriga entre irmãos por causa de inveja, isso vem de anos. Lembra da briga de Caim e Abel? Por que Caim matou Abel? Por causa de inveja. Porque a Bíblia diz que Deus se agradou da oferta de Abel. Caim com inveja foi lá e fez o quê? O matou. Lembra da história de José? Por que é que pegaram José? Por que é que venderam José? Por que é que tentaram matar José? Por que é que entregaram José para os mercadores? Por causa de inveja. Isso acontece, é comum, é normal. Isso vai acontecer em todos os lugares. Lembra o que aconteceu com Moisés? Números capítulo 12. Deus falava com Moisés face a face. Deus usava Moisés. Deus tinha intimidade com Moisés. Aí a Bíblia diz que Arão e Miriam começam a questionar. Deus só fala com ele. Deus só usa ele. Deus é só não sei o quê. Deus teve que vir intervir e colocar uma lepra em Miriam por causa disso. Por causa da inveja. Então isso é comum, isso é normal. Agora Lia, mesmo com toda essa situação, Lia ainda tem a irmã que a inveja. Olhe para mim, irmãos, tem gente que não entende isso. Você passa tanto perrengue, tanta luta, tanta dificuldade, tem tanto trauma, tem tanta coisa, e ainda tem gente que tem inveja de você.
E os invejosos, eles querem fazer de tudo para acabar com você, para destruir você, para acabar com a sua vida, com a sua reputação. Falam mal de você, questionam você, denigrem você. Isso é comum, isso é mais do que comum, isso é normal acontecer em todos os lugares. Talvez você está aqui dentro desse prédio hoje e você está vivendo isso. Outra coisa que Lia passa, anote por favor, ela casou com um homem que não amava ela. Como é ruim você conviver com alguém que não te ama. Jacó deixava claro que amava Raquel e não amava Lia. Como é ruim você conviver em um ambiente onde você não se sente amado. Quem aqui já conviveu num ambiente que não se sente amado? É ruim. Você está num lugar e você não se sente amado. Você está no trabalho e você não se sente amado. Você está na igreja e não se sente amado. Você está na célula e não se sente amado. Você está na família e não se sente amado. Você entra numa família e você não se sente amado. Os seus sogros não te amam. Você entra na família de alguém e você não é amado por aquela família. Você é rejeitado por aquela família. Como é ruim você estar numa família, você está com alguém que não a ama. A Bíblia diz que durante 7 anos que Lia está convivendo com Jacó. Você consegue imaginar? Lia está convivendo com Jacó, porque ela está casada com ele. Mas Jacó está trabalhando por outra mulher que ele ama. Ela está casada com ele, junto com ele, mas ele está trabalhando por outra que ele ama. Talvez ela está se sentindo traída, rejeitada, deixada de lado, não amada. Essas palavras não servem só para as mulheres, para os homens também. Traído, rejeitado, não amado. As pessoas trabalham muito mais pelos outros. Um marido ou uma esposa, quando casa com alguém, e a esposa ou o marido dão mais atenção para os pais do que para o cônjuge, ele se sente rejeitado por isso. Quantos casamentos nós já tratamos assim? Da menina casar com o rapaz, mas ela não esquece da mãe e do pai. Tudo é a mamãe, tudo é o papai. E ela tem um marido, e agora só quer mãe e pai, e esquece o marido. A mesma coisa, o camarada casa com a mulher, e tudo dele é mamãe. Mamãe, mamãe. Na casa da minha mãe eu comia melhor. Minha mãe fazia um cafezinho para mim, minha mulher não faz. Minha mãe acordava mais cedo, tu tem que acordar cedo igual mamãe fazia para mim. Tu não casou com mamãe não. Vocês gostam, né? Casou com mamãe não. Oxalá que as mulheres novas hoje tenham a mesma característica das irmãs mais antigas de cuidar dos maridos. E as irmãs mais novas hoje falam: ah, quer comidinha de mamãe? Vai lá comer na casa da mamãe se tu quiser. Tem umas irmãs que é assim, aqui não. Aqui é tudo docinho. Aqui tudo acorda cedo. Aqui tudo faz o cafezinho do marido. Quer comer, meu bem? Então imagina, ela foi rejeitada pelo próprio marido. Está com o marido, mas ele amava a outra. E a Bíblia diz que Jacó amava Raquel. Lia então começa a fazer algumas coisas para ver se Jacó começa a amá-la. Preste atenção, a Bíblia diz então que Lia começa a gerar filhos. Lia gera o primeiro filho, Rubens. E olha o significado de Rubens: o Senhor atendeu a minha aflição. Ela diz: agora Jacó vai me amar, porque eu gerei um filho. E mesmo assim, nada, Jacó amava Raquel. Lia gera o segundo filho, Simeão, e diz o que? O Senhor me fez preferida, é o significado. E nada acontece. Terceiro filho, agora ela gera Levi, e diz assim: agora o meu marido vai se unir a mim. Quarto filho ela gera Judá, eu louvarei ao Senhor apesar de tudo. Todos têm o texto de Gênesis 29. Agora ela gera o quinto filho, Issacar ou Isacar. E ela diz o que? Deus me recompensou.
Agora ela gera o quinto filho, Zebulon. Sexto filho, Zebulon. Deus me deu um excelente dote, mas mesmo assim Jacó continua amando quem? Raquel. Olhe para mim, por favor. Ela ainda gerou mais uma filha chamada Dina, a única filha. Olhe para mim, por favor. Eu não sei como você entrou aqui hoje, e também não sei como está a sua vida por causa do dia a dia que você está vivendo. Eu não sei quais os dramas que você viveu ou está vivendo. Eu não sei se você está vivendo problemas por causa de inveja dos outros. Eu não sei se você está se sentindo rejeitado. Não sei se você está se sentindo mal amado. Não sei se você está se sentindo uma pessoa abandonada. Não sei se a sua baixa autoestima está bem baixa mesmo. Não sei se você se sente o patinho feio da lagoa. Não sei se você se sente o menorzinho, o pequenininho, a síndrome de Gideão. Eu sou o pequeno, o menor, a família é a menor, a tribo é a menor. Eu não sei como que você está se sentindo, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus te trouxe aqui hoje para dizer que mesmo em meio a todas essas situações, houve situações de glórias na vida de Lia. Ela passou por todas essas situações, mas se você for pegar a história de Lia, você vai ver que houve coisas gloriosas na vida de Lia. A primeira coisa que eu quero que você anote aí foi Deus honrando Lia em algo poderoso. Metade das 12 tribos foi gerada por Lia. Metade das 12 tribos foi gerada por Lia. Outra coisa, a Bíblia diz que ela foi sepultada no mesmo sepulcro dos ícones daquela época, do pai de Jacó, da mãe de Jacó, Isaac e Rebeca, Abraão e Sara. Ela foi honrada e depositada ali, ainda quando a sua morte. Outra coisa que você vai perceber na história da vida de Lia é que a Bíblia diz que ela edificou a casa de Israel, no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 11. Através dela, todos os levitas e todos os sacerdotes são descendentes de Lia. Ela foi rejeitada por todos, rejeitada em vida, mas todos os descendentes dela, tanto o sacerdote quanto os levitas, vieram dela. E tem mais ainda, para você ficar mais tranquilo. O próprio Jesus de Nazaré é descendente de Lia. Ela foi rejeitada, ela foi ignorada, invejada, abandonada, se sentia um nada, foi enganada por Jacó ou por Labão, seu pai, rejeitada pelo seu marido, se sentia feia, era cega, não tinha nada, mas hoje eu e você estamos aqui. Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Eu e você só estamos aqui porque um dia aquela rejeitada, aquela abandonada, aquela deixada de lado, aquela que não tinha força nenhuma, aquela que se sentia feia, aquela que foi abandonada, aquela que ninguém dava nada por ela, aquela que o pai abandonou, aquela que o marido desonrou, aquela que ninguém olhava para ela de um jeito, não era formosa, não era bonita, não era nada, mas a Bíblia diz que nós só estamos aqui agora porque através dela, ela gerou um filho chamado Judá, e através desse Judá, a descendência dele chegou até Jesus de Nazaré, e por causa desse Jesus, descendente de Judá, filho de Lia, foi até a cruz do Calvário, morreu por mim, morreu por você, e hoje nós só estamos aqui porque alguém um dia, mesmo rejeitada, abandonada, triste,
triste, abatida, fez algo que foi notório na eternidade, e nós estamos aqui por causa dela. Escute essa palavra, eu quero dizer para você. Talvez você está se sentindo desse jeito, achando que você tem todas as características de Lia, mas eu quero dizer para você: o Senhor o honrará. Mesmo que você não veja isso, mas isso vai acontecer, porque nós cremos que aqueles que são chamados pelo Senhor, o Senhor o honrará. E a minha palavra para você nesta noite é essa: não se preocupe, você pode estar passando por todas essas situações, mas o Senhor escolheu você para algo diferente. Eu disse que a minha palavra era curta, porque eu quero orar por todos vocês nessa noite. Fique de pé que eu quero orar por você. Eu quero pedir para os pastores, todos os pastores, preparar o óleo, porque eu quero orar por todos os irmãos junto com os pastores. Eu quero te pedir nessa noite, se você está passando por um drama como esse que eu disse, se você está passando por uma situação como essa que eu disse, se alguma coisa do que eu disse aqui você se identifica, eu quero te fazer um pedido: que você não tenha vergonha. Se você está passando pela situação de ter baixa autoestima, se sentir rejeitado, se sentir rejeitada, tiveram inveja de você, você foi mal amado ou é mal amada, se você passa por qualquer situação como essa, eu quero te pedir com todo carinho: não tenha vergonha. Se você se sente assim, eu quero lhe pedir, vem aqui para eu orar por você. Se você veio aqui hoje, a minha palavra é só para isso. Se você se sente assim, você está aqui, você é crente, você aceitou Jesus, você já foi no encontro, você já batizou, você já fez tudo, mas você está passando por essa situação e se sente assim, por favor, vem aqui, não tenha vergonha, sai do seu lugar, não se sinta rejeitado, não se sinta abandonado. Pastor, ninguém olha para mim como deveria, ninguém me vê como deveria, eu me sinto dessa forma, eu não consigo superar isso. Eu passei por uma traição, não consigo superar. Eu passei por uma dificuldade, não consigo superar. Eu passei por um problema, não consigo superar. Eu já fui abusado, abusada, não consigo superar. Eu já passei por situações difíceis e não estou conseguindo superar tal coisa. Eu quero te pedir, por favor, se você está aqui, eu sei que não são só esses irmãos. Se você está aqui e você se sente triste, abatido, amargurado, você já teve algo, perdeu e está abatido por isso. Você já teve uma situação, perdeu, não conseguiu se superar, está passando por dificuldade, quer vir aqui, vem aqui por favor. Você está abatido, depressivo, por favor, não fique aí, vem aqui para nós orarmos por você. Eu creio que Deus está movendo os céus aqui neste lugar. Se você está aqui, Deus tem algo poderoso para fazer. Pastor, eu já pedi até a morte. Pastor, eu já senti muitas vezes vontade de morrer. Muitas vezes eu já senti vontade de não continuar vivendo por causa das situações que a gente enfrenta no dia a dia. Pastor, me mandaram embora do meu emprego sem nada, eu não sabia nem o que estava acontecendo. Eu fui rejeitado só por causa da minha cor, por causa do meu jeito, por causa da minha forma. Pastor, as pessoas não olham para mim do jeito que deveriam olhar. Eu me sinto mal. Por favor, vem aqui para nós orarmos por você.